Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos cantar aquele hino Trabalhadores da Última Hora agora, amém? Logo após esse hino, nosso amado irmão Chico Zé vai nos falar algo a respeito da mesa do Senhor. Amém? Senhor Jesus, é o final da nossa era, o Deus nos dá direção. É o final da nossa era e Deus nos dá direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter. Avançaremos sem nada temer. As portas do Hades se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com o Espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação. Unidos, livres da inveja e do mal, vivendo em harmonia total. Seguimos a direção que o Senhor nos fala. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com o Espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando kit amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar. É o final da nossa era e Deus nos dá direção. Sair, lutar, ganhar a terra, que grande comissão. Nem sol nem chuva irão nos deter. Avançaremos sem nada temer. As portas do Hades se abalarão, vão tremer. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com o Espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando kit amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar. A visão já foi nos dada, assim arde no coração. Orar, amar, cuidar da igreja, que edificação. Unidos, livres da inveja e do mal, vivendo em harmonia total. Seguimos a direção que o Senhor nos fala. Somos trabalhadores da última hora, servimos ao Rei dos Reis. Com o Espírito forte, saiamos agora. Chegou enfim nossa vez, levando cura, esperança e amor, trazendo vidas ao nosso Senhor. Somos trabalhadores da última hora, quem vai nos intimidar? Não vamos parar, não vamos parar. Agora só os irmãos, somos com esse levando
não vamos parar. Senhor Jesus. Amém? Não vamos parar. Mas agora podemos nos assentar. Senhor Jesus, para a gente ter comunhão sobre a mesa do Senhor. Não vamos ficar na igreja como meros espectadores. Existem 3 categorias de pessoas com respeito à mudança e com respeito à guerra. 3 categorias. Primeiro tem aqueles que fazem as coisas acontecer. Segundo, tem aqueles que acompanham os acontecimentos. E por último, tem aqueles que dizem assim: o foi que houve, hein? Você está em qual categoria na igreja? Nessa guerra que nós estamos travando, você está em qual categoria? Você está fazendo acontecer? Você está acompanhando os acontecimentos? Ou você é daqueles que estão na periferia perguntando: o que é que está havendo, hein? Foi o que agora? É o que agora? Irmãos, nós estamos vivendo uma guerra. Você pensa que para estabelecer a mesa do Senhor numa cidade é fácil? Você pensa que foi fácil chegar aqui hoje, dia 7 de junho, para partir esse pão? Desde o ano 2000 que nós pisamos em Picuí. São 26 anos. Em 2008 tivemos aqui uma força-tarefa, há 18 anos. Mas agora o Senhor nos deu o partir do pão. É mérito de quem? Não queira um mérito para você, senão você vai ficar fora dessa guerra. Não queira a autoria para você. Não negar o nome do Senhor é não negar a autoria do Senhor. O autor dessa batalha, dessa vitória é Cristo. Agora eu e você tem parte nela. Por isso, irmãos, o ponto 1 da imersão diz que os sinais que liga Judá à realeza, essa mesa aqui é uma questão de reino. É uma questão de realeza. Só os reis participam dessa mesa. Quem quer ser rei aí, diga amém. Então a mesa é para você. Irmãos, nós não estamos aqui para meramente celebrar um rito, ou estabelecer algo que as igrejas têm que praticar. Não é apenas isso, é uma questão de reino. Se você enxergar o reino, você parte esse pão, você bebe desse cálice de maneira nova, de maneira renovada. Nós já saímos de Sardes, nós estamos em Filadélfia, que tem pouca força. Se tivéssemos muita força, estávamos num lugar muito organizado, que não faltava energia, que o som chegava mais cedo, tudo organizado. Mas nós temos pouca força. Nossa força vem da palavra do Senhor. É por isso que passamos aqui 1h30 ou mais cantando os gritos de guerra. Não foi porque faltou som, não. Falta de som é um detalhe. É porque nós precisamos encher desse espírito de batalha. Quem estiver na zona de conforto, quem não lutar, não vai vencer. Eu e você precisa estar nessa zona de guerra, carregando as cargas uns dos outros, batalhando a batalha que Deus quer que eu e você batalhe, e não o que eu acho que eu tenho que fazer. Irmãos, vamos ter esse primeiro partir do pão em Picuí. Mas nós não podemos fazer com um sentimento de contemplativo, que coisa linda, os irmãos partindo o pão, os adolescentes. Não, nós temos aqui um sentimento de guerra. Nós vamos estabelecer essa mesa aonde o Senhor permitir que estabeleçamos, mas sempre com essa sensação e esse sentimento de guerra. Você tem que sair daqui pensando: eu sou um guerreiro, e eu vou guerrear até o fim, e eu vou trazer o Senhor de volta, e eu vou estabelecer essa mesa onde o Senhor permitir.
E eu quero fazer parte desses que guerreiam, desses que batalham, mas principalmente desses que vencem. Senhor Jesus, irmãos, isso aqui é a prova de alguém que deu-se totalmente por você e por mim, para que você se dê totalmente por ele agora. Isso aqui é alguém que teve que morrer. Esses símbolos aqui representam uma morte, mas representam também uma ressurreição. E representa principalmente o estabelecimento do reino. Hoje eu compartilhei no grupo da igreja em Campina. A igreja já é a realidade do reino dos céus. Mas aqueles que se esforçam, aqueles que se empenham em carregar essa força de vencer, esses vão fazer parte da manifestação. Se você continua perifericamente perguntando o que é que está acontecendo, hein? Você vai estar fora dos guerreiros, você vai estar fora do reino. Queira, decida, ainda hoje, ser parte daqueles que vão vencer. Basta você receber a palavra e deixar ela fazer execução na sua vida e em todos que estão ao seu redor. Jesus é o Senhor. Então vamos ficar de pé e vamos convidar os irmãos que vão partir o pão para virem aqui à mesa, orar pela mesa. E assim nós temos esse primeiro partir do pão. Com essa sensação, com esse sentimento de alguém que guerreia para estabelecer o reino do Senhor em todas as cidades, em todo lugar que o Senhor permita que façamos. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Te louvamos, Pai. Pai, te agradecemos por esse grande momento. Senhor Jesus, ó, a igreja em Picuí, dá o testemunho da igreja, testemunho da união. Ó, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, ó, a teus pés. Primeiro te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos santificar nesse momento, Senhor, nos purificar, nos tornando guerreiros para a guerra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa festa de amor. Te louvamos, Senhor, engrandecemos o Teu nome. O Senhor morreu em nosso lugar para nos dar essa festa, para trazer o Teu reino para a terra. Senhor Jesus, e esse reino está se expandindo dia após dia, Senhor, em cada cidade. É para o louvor do Teu nome. Senhor, te agradecemos. Possamos tomar este pão, possamos tomar esse vinho como a nossa realidade. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graça por estarmos aqui nessa tarde. Senhor Jesus, somos muito gratos por esse partir do pão aqui na cidade de Picuí. Senhor, somos gratos pelo Teu Espírito. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, derramado a Tua graça e Tua glória nesse lugar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, temos que invocar de maneira nova. Tudo é novo. Nada em Filadélfia é velho. Maravilhoso é isso, irmão. Vocês não sabem o quanto o Senhor está vibrando lá em cima. E eu estou vibrando aqui embaixo. Senhor Jesus. Não é uma questão, irmãos, de trabalhar ou não. É questão de você estar recebendo Deus. O que você está fazendo, receba Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse partir do pão. Pela tua expansão do teu reino. Estamos vendo isso, Senhor. Ó Senhor Jesus. O Senhor nos preservou até agora. E vamos até o fim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Como o Senhor disse hoje pela manhã. Vale a pena. Vale a pena pelo Senhor. Vale a pena da nossa vida pelo Senhor. O que temos, o que somos. Senhor Jesus,
Por isso, abençoa esse cálice, abençoa esse pão. Oh, tão preciosos para nós. Queremos tomar de maneira nova hoje. Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Amém! Amém! Chega aqui, amado. Amém! Senhor Jesus, amém, amém, amém! Grande é o Senhor, cheio de esplendor, seu domínio é eterno e seu reino sempre eterno. Nos mais altos céus, soberano Deus, exaltado em sua glória, reina sempre em vitória. Sendo Deus Criador, por amor do seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. Foi enfim morto assim seu perdão divinal e sua vida eternal deu a mim, destruiu ego, morte e pecado, fez seu vil poder prostrado, ressurgiu, eis na cruz, sangue e água de seu lado, eis perdão e vida dados por Jesus. Sendo Deus Criador, por amor do seu trono desceu, tornou-se Emanuel, por mim se entregou. Ele a cruz foi enfim morto assim seu perdão divinal e sua vida eternal deu a mim, destruiu ego, morte e pecado, fez seu vil poder prostrado. Jesus ressurgiu, eis na cruz, sangue e água de seu lado, eis perdão e vida dados por Jesus. Ó moras, ó Senhor, em meu interior, agi teu labor, concluí, vou me sujeitar a teu trabalhar, até eu expressar só a ti. Ó moras, ó Senhor, em meu interior,
trabalhar. Até eu expressar. Só a ti. Amém, irmãos? Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entregas para o prêmio alcançar. Toma toda sintonia da situação, renuncio o meu corpo à escuridão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver tenho algo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor. A vinda de meu Senhor. Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, uma vida de entregas para o prêmio alcançar. Como a terra sem também toda a situação, eu reduzo o meu corpo à escuridão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver tenho algo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor. E o bom combate quero combater, a carreira diante completar, a fé guardar, perseverar, no fim estar de pé. Em meu viver alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vida de meu Senhor. O bom combate e o bom combate. Não pararei de correr, avante vou. A coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vida de meu Senhor. A vida de meu Senhor. Vou chamar os irmãos de Picuí para fazer uma oração, só os que estão na cidade aqui, amém? Que moram na cidade. Cadê os irmãos de Picuí? Estão aqui? Se tiver algum convidado que essa manhã foi tocado pela palavra do Senhor, algum convidado, eu gostaria que vocês viessem também para abençoar vocês, amém? Abençoar os lares de vocês, para que Deus possa entrar na sua casa, amém? Tem algum convidado aqui que está nos visitando essa manhã? Tem alguém aqui? Só os irmãos aqui então, né? Então, amém. Senhor, te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade. Então, venha, por favor, pode vir. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor atravessou uma cidade para salvar Zaqueu, irmãos. Amém? Então, o Senhor, essa manhã, Ele quer falar o coração das pessoas. Amém? Nós queremos também abençoar vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus, podem ficar aqui, tá bom? Senhor, te agradecemos por essa manhã, por essa festa maravilhosa, que é a mesa do Senhor. Obrigado, nós somos seus convidados.
Também o Senhor trouxe aqui, os irmãos de Picuí estão aqui, também alguns convidados, que a sua palavra possa alcançá-los, através das câmaras de energização, através da visita do irmão Emerson, dos irmãos dessa cidade, que o Senhor possa se multiplicar, as pessoas nessa cidade possam ter um testemunho forte, testemunho prevalecente, que leva o seu nome e a sua palavra. Obrigado por Filadélfia, a igreja louvada por Deus. Temos pouca força, entretanto não negamos o teu nome e não negamos a tua palavra. Por isso profetizamos essa manhã por esse povo, que sejam fiéis escudeiros do Senhor, que levam a tua palavra por toda essa cidade, por toda a terra habitada. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, irmão. Amém. Ó, Hermes. Amém, irmãos. Eu estou muito feliz. Estou muito encorajado pela presença de todos os irmãos que vieram. Vieram de muito bom grado. E meu contato com a experiência da igreja foi no ano de 2000. Eu tive contato com o comportor e, através da literatura, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Depois passou 24 anos. 24 anos se passaram. E eu voltei a ler de novo a literatura. E na oportunidade eu li a resiliência do irmão Dong. E eu fiquei perguntando, alguém deixar o seu país para vir ao Brasil, pregar o evangelho com toda a sua família, não pode ser alguma coisa normal. Não pode ser pequeno. Tem que ser muito grande. Eu comecei então a ler aquelas páginas, e lá estava escrito, invoca o Senhor. Invoca o Senhor. E era uma prática do irmão Dong, invocar o Senhor sempre. E eu peguei aquele para mim, eu disse, eu vou invocar o Senhor. E comecei a invocar o Senhor de 7 horas da manhã até 9 da noite. Às 9 da noite, o Senhor se revelou a mim. O Senhor se revelou através da sua palavra. E ali, irmãos, eu vi a igreja. Quando eu vi a igreja, a partir daquele momento, nunca mais eu tive paz. A inquietação foi constante, irmãos. O Senhor me inquietava todo o tempo. E de repente eu falei para mim mesmo, eu preciso conhecer mais profundamente esse povo. Eu preciso conhecer a vida da igreja. Então, eu entrei em contato com Campina Grande. Os irmãos me apresentaram a câmara de energização. Irmãos, foi uma bênção. Ó Senhor Jesus. E ali, irmãos, eu comecei a participar. E o irmão Geraldo Neto, que está ali, veio até minha casa, teve comunhão comigo. Ali, irmãos, a chama se acendeu mais ainda. Cada vez mais eu ficava convicto daquilo que eu queria. Eu queria o Senhor. Eu queria a igreja. Eu queria reinar. E o Senhor me trouxe esse reino. Hoje fazemos parte dele, irmãos. De repente, irmãos, eu disse, irmãos, agora eu preciso que esses irmãos ganhem também o Senhor. Porque afinal de contas, eu ganhei o Senhor, mas eu preciso que meus irmãos também ganhem o Senhor. E eu comecei a orar, a falar, Senhor, é contigo, não é comigo. E o Senhor começou então a trabalhar nos irmãos. E 3 dias depois, os irmãos todos estavam invocando o Senhor. Todos os irmãos estavam invocando, ó Senhor Jesus. Detalhe, Senhor nunca ter falado para eles o que era invocar o Senhor. Então, irmãos, essa obra é do Senhor. Essa obra é uma obra muito linda. Picuí está de parabéns por ter esse primeiro partido pão. Nós estamos gratos ao Senhor nessa tarde. Não sabemos mensurar, né, tudo aquilo que o Senhor tem feito
por nós. Eu quero agradecer a todos e agradecer a vocês que estão aqui. E vamos avançar. Amém. Vou aproveitar para compartilhar pelo menos uns 20 minutinhos, né? Para os irmãos que vieram de longe, né? Para participar desse Partido Pão. O primeiro Partido Pão da cidade de Picuí. Isso é muito significativo para nós, porque isso, irmão, deve ser algo que deve ocorrer agora daqui para frente constantemente. Nosso encargo, né, de emancipar as igrejas é esse, né, para que as igrejas possam sair e possam visitar cidades e levantar o testemunho do Senhor aonde não tem ainda esse testemunho. Porque a maioria dos cristãos não sabem qual é o propósito de Deus. Ainda pensa, né, que o propósito de Deus, como ontem, por exemplo, nós saímos para pregar o evangelho lá em Cuité, e a gente contatou muitas pessoas, mesmo na chuva, né? Ali, a gente saiu, nós contatamos, e quando a gente contata as pessoas, elas não têm ideia de quem somos nós. Elas não têm ideia, elas pensam que a gente está ali como mais uma igreja, mais um grupo cristão que está ali, como a maioria conhece, porque a maioria não conhece, não sabe o que é realmente a igreja, e não sabe o que é realmente a vida da igreja. Então vive, né, ainda no cristianismo, até nos recebem quando nós perguntamos se podemos orar por elas, né? Elas aceitam a oração, recebem a oração, mas ali para ela é como se fosse qualquer grupo que está chegando ali para orar. Eles não sabem o que é que nós estamos fazendo aqui. Mas nós, irmãos, nós que somos da vida da igreja, nós precisamos ter essa clareza de que o propósito de Deus, na verdade, é estabelecer seu governo aqui na terra. E para levantar o seu governo, para estabelecer seu governo, ele precisa de ter as igrejas. Porque o mistério, né, que Paulo revela em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, esse mistério, Paulo revela que outrora, né, era um mistério que foi revelado, que é Cristo encabeçar todas as coisas. Mas quando você vê lá na frente ainda, versículo 22 e 23, você vê que esse encabeçamento, ele vai começar pela igreja. Então isso quer dizer que onde tiver a igreja, onde tiver a vida da igreja, Deus já começa a encabeçar. Mas existem ainda muitas cidades, países, que ainda precisa de ter ali a vida da igreja para que Cristo possa encabeçar. E o encabeçamento de Cristo vem pela palavra. A palavra que nós temos recebido, a voz do Senhor, a palavra profética. Essa palavra é que dá direção para que todas as igrejas possam caminhar segundo a vontade do Senhor. Por isso que as nossas práticas e a palavra que nós ouvimos e a palavra que nós desfrutamos, ela é uma em qualquer lugar do mundo. Como o Renato falou aqui, nós tivemos agora recentemente em Portugal, também na Espanha, depois fomos para a Coreia, Japão, tivemos também há uns meses atrás na África, e em todo lugar onde nós chegamos, a palavra é a mesma, e as práticas são as mesmas. É a palavra profética, a imersão na palavra, os gritos de guerra, que muitas vezes, irmão, nem nós que estamos vivendo a vida da igreja entendemos o que é o grito de guerra.
Às vezes nós estamos vivendo a vida da igreja e você está ali, você não entende o que é o grito de guerra, você não entende ainda o que é a imersão. Mas você precisa orar ao Senhor. Como o irmão Emerson compartilhou pouco, né? Que ele orou ao Senhor, invocou o nome do Senhor e o Senhor se revelou para ele. Então nós temos que ter esse coração de pedir revelação para o Senhor. Senhor, o que significa o grito de guerra? O que significa a imersão na palavra? Aí o Senhor vai mostrar para você que tudo que nós fazemos na igreja tem como objetivo principal fazer com que a palavra entre no seu coração. Então, os hinos que nós cantamos, o que é que tem nos hinos? Qual é o conteúdo dos hinos? É a palavra. Então, quando você canta, aí você se enche de quê? Do Espírito. Como Paulo falou, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, quando nós estamos ali falando na igreja, quando nós compartilhamos, quando nós abrimos nossa boca, você está, na verdade, se enchendo. Então, você tem que aproveitar todos os momentos da igreja para se encher. Você chega aqui e já começa os jovens aqui, os adolescentes, no grito de guerra. Aí você pode falar assim, mas o grito de guerra não é para mim. Eu já tenho cabelo branco. Mas o grito de guerra também é para você. Porque você está na mesma guerra que todos nós estamos. Grito de guerra, né, Fernando? É para lembrar a você, primeiro, que você está numa guerra. Segundo, que para você ser um vencedor, você precisa se encher da palavra. Então, se nós chegarmos na igreja, se eu chegar na igreja e eu ficar calado, como que eu vou me encher? Quando o apóstolo Paulo falou, enchei-vos do Espírito falando, né? Falando entre vós. Então a maneira da gente se encher é falando. Então, grito de guerra, imersão na palavra. Quando você imerge na palavra, aquela palavra entra em você. Você fala e a palavra enche você. Você fala e a palavra enche você. Então, na igreja, irmãos, graças ao Senhor, todas as nossas práticas têm um significado. O invocar o nome do Senhor. Por que nós invocamos o nome do Senhor? Está escrito lá em Coríntios, né? O que é que Paulo falou? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, para a igreja que está em Corinto, juntamente, né, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A prática da igreja primitiva era de invocar o nome do Senhor. E Estevão, quando morreu, apedrejado, como é que termina o capítulo? Dizendo assim, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não é? Ele invocava o quê? Senhor Jesus, e dizia o quê? Recebe o meu espírito. Então a igreja primitiva, lá no começo, era uma igreja que invocava o nome do Senhor. Onde o apóstolo Paulo chegava, o que é que ele levava? Ele levava o nome do Senhor. Romanos 10, né? O que é que fala Romanos 10? Romanos 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo complementa dizendo assim, mas como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então isso quer dizer que Deus precisa de enviar pessoas, para que essas pessoas levem para cada cidade doutrinas, regras, levem o quê? O nome do Senhor. E com o nome do Senhor vem o quê? A palavra do Senhor. Então a igreja em Filadélfia é uma igreja que tem o quê? O nome e a palavra. O nome e a palavra. É uma igreja que não tem força, tem pouca força. Mas é a igreja, irmãos, que vai trazer o Senhor de volta. Amém? Porque quem faz a obra é a palavra do Senhor. Então, graças a Deus, agora, né, nós temos a igreja em Picuí.
Amém? E agora, por isso que é tão importante, né, aquilo que nós estamos ouvindo da palavra profética, que é de levar, emancipar as igrejas, primeiro ser emancipado e emancipar as igrejas levando a palavra, né? Para fazer com que essas igrejas se tornem guerreiras. É aquilo que o Chico Zé falou. Nós estamos numa guerra. A igreja, irmão, não é mais o espaço para viver uma vida confortável. Não é o momento agora da gente descansar. O momento agora é trabalhar, de cooperar com o Senhor. Vai vir o momento do descanso. Quando o reino for estabelecido, irmãos, que está perto da volta do Senhor, quando o reino for estabelecido, aí sim, aí nós vamos poder descansar no Senhor. Mas enquanto o reino não for estabelecido, nós temos que trabalhar muito. Ir para as cidades, cuidar das reuniões, servir na igreja, pregar o evangelho, cuidar de pessoas, sair no vem e ver, ter câmara de energização, cuidar de pessoas, sair para cidades que ainda não foram emancipadas, para emancipar essas cidades. Depois de emancipar, vamos a levantar testemunho da igreja onde não tem ainda. Então você olha que tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. É muita terra para ser conquistada. É como o Senhor falou para Josué, né? Josué já estava velho. Capítulo 13 de Josué. Aí o Senhor fala: Josué, você já está idoso, já está velho. E olha quanta terra ainda há para ser conquistada. Então o coração do Senhor está onde? Nas terras para ser conquistada. Mas Ele não está interessado meramente na cidade, na terra, o chão. Ele está interessado nas pessoas. As pessoas que moram em Picuí, as pessoas que moram em Cuité, as pessoas que moram em Barra de Santa Rosa, não é? Que mais? Cacerengue, né, aqui perto. Jaçanã, Nova Floresta. Irmãos, quanta terra tem para ser conquistada, e o coração do Senhor está dizendo assim: preciso de vocês. A igreja encabeçada é aquela igreja que trabalha, que guerreia, que luta pelo Senhor. Sabe, irmão, por isso que a gente tem que encorajar todos os irmãos na igreja a ganhar esse encargo. O encargo de lutar, de guerrear, não é? De ofertar, como o Renato falou aqui, não é? Para que a obra do Senhor possa avançar. Então tem muita coisa para ser realizada. Amém? Mas Deus precisa de quem? De nós. Quem vai fazer a obra do Senhor é a palavra. Por meio de quem? De nós. Se nós não sairmos para pregar o evangelho, o Senhor não vai conseguir alcançar as pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo continua em Romanos 10, né? Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Então, essa semana a gente está vendo o encorajamento, né? O encorajamento de quê? Da tribo de Judá. A tribo de Judá é aquela tribo que se levantou, que tomou responsabilidade, irmãos, né? Então, graças a Deus que o Senhor está começando a tocar nos corações dos irmãos na igreja. Para quê? Para ganhar cada vez mais responsabilidade pela obra do Senhor, né? Não ficar apenas esperando que algumas pessoas façam a obra. Não, cada um de nós na igreja, uma vez que você foi batizado, recebeu o nome do Senhor, a palavra do Senhor, você se torna um membro do corpo de Cristo. E agora, como membro do corpo de Cristo, você precisa funcionar. Amém? Nós não podemos, né, ter na igreja nenhum membro sem funcionar. É como se você tivesse, por exemplo, uma mão que não funciona. Aí você não pode pegar o copo com essa mão, porque ela não funciona. Então, ninguém quer ter um membro seu que não funcione, né? Todos querem que seus membros funcionem. Assim é Deus. O Senhor quer que todos os membros do corpo de Cristo funcionem na igreja. Amém? Mas para funcionar tem que encher da vida. Porque cada membro, ele recebe o quê? Vida. Quem faz os membros funcionarem? É a vida, não é, que vai pelo sangue. Então nós precisamos de ganhar mais vida por meio da palavra,
valorizar a palavra profética, eu fiquei muito encorajado com o testemunho do Emerson, né? Porque ele falou que a palavra foi semeada nele 24 anos atrás. 24 anos. Aí nós temos os comportores hoje que estão atuando, seapistas, comportores, que estão nas ruas, levando a palavra profética através dos livros, né? E a igreja em Picuí foi levantada nessa manhã, primeiro partido do pão, por causa de um livro. Amém? Foi por causa de um livro que a igreja em Picuí foi levantada. Um livro. Um livro foi semeado há 24 anos. Há 24 anos. A semente ficou lá. Esse irmão leu o que ele tinha na mão. Depois ele guardou. Mas depois de 24 anos aquela semente brotou. E ele falou, não, tem que existir alguma coisa a mais. Aí ele viu o livro, né, Resiliência. E aí ele procurou contato. Por isso que é importante, irmãos, a gente valorizar aquilo que está sendo falado na igreja, né? Valorizar a literatura. Eu também fui ganhando com a literatura, eu fui ganhando com a literatura. Sabe, irmãos, eu estava num grupo cristão, sem entender o que é a igreja, e aí um irmão, nessa época eu trabalhava no Banco do Brasil, e esse irmão também trabalhava no banco, ele era irmão da igreja, e veio falar comigo sobre a igreja. Eu reunia. Aí eu falei, não, mas eu já tenho igreja. Aí ele falou, não, mas eu quero falar para você da igreja. Eu falei, que igreja? Eu não entendia nada, porque na minha cabeça não era como essas pessoas que a gente contatou ontem orando, né? Na cabeça delas não se enquadra a questão de igreja, da igreja como ela é, não se enquadra. Então na minha cabeça também não se enquadrava o que é a igreja. Então eu ficava sem entender o que é a igreja. Aí eu dizia, aí ele falava assim, não tem nome, Jobs, a igreja não tem nome, é a igreja na cidade, ela inclui todo mundo. Eu falei, então a igreja de vocês é a igreja toda inclusiva, a igreja de vocês, né? É a igreja toda inclusiva. Eu não entendia, não entrava na minha cabeça essa questão de igreja. Aí foi quando esse irmão começou a me dar livros. Aí quando eu li o primeiro livro, né? Eu até me lembro até hoje, naquela época foi o Alimento Diário de 1 Coríntios. E quando eu comecei a ler, foi esse versículo que eu li para vocês agora há pouco, né? Aliás, eu li não. Foi esse versículo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 10. Diz assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pronto. E eu li aquele livro ali de 1 Coríntios baseado em essa questão de não haver entre nós divisões. E aí eu comecei a perceber que o cristianismo estava cheio de divisões. E por quê? Porque não falava a mesma coisa. Então por isso que Paulo fala, rogo-vos, pois irmãos, que faleis todos a mesma coisa, não é? E que não haja entre vós divisões. Então as divisões vêm pelos vários falares diferentes. Mas se nós falarmos sempre a mesma coisa, nunca vai haver entre nós divisão. E a partir daí, a partir dessa literatura, eu comecei a ler outra literatura, irmão, dentro de um mês, eu já tinha visão clara do que era a igreja. E já comecei a reunir com os irmãos como a igreja na cidade. Então isso mostra a importância do livro, a importância da literatura, a importância do Jave, a importância dos comportores, dos seapistas, né? E também nossa de contatar as pessoas com o livro. Por isso que a partir de então, né, eu me engajei totalmente com a literatura, com os livros. Até hoje eu estou assim, ó, intrínseco, né, com os livros. Amém? Nós não podemos viver sem ler. Amém? Então, irmãos, é isso, né? Eu queria só finalizar, porque o almoço já está
já está pronto, né? E a gente precisa, os irmãos estão falando para a gente almoçar para o almoço não demorar muito, né? Para não esfriar e tal, tá bom? Então, não sei como é que vai ser agora, né? Essa era a palavra que eu tinha para falar para os irmãos. Vamos prosseguir, vamos avançar. Não vamos ficar apenas com a igreja em Picuí, vamos avançar para outras localidades, levantar mais testemunho do Senhor nas cidades, né? Vai demandar de nós, né, mais recursos, vai demandar de nós mais energia, né? Vai demandar da gente também mais engajamento. Mas, irmãos, a gente fica alegre quando vê uma comunhão como essa, né? Aqui, primeiro partir do pão na cidade de Picuí, quer dizer, uma vitória para o Senhor, né? Graças ao Senhor, aqui é estabelecido o testemunho e agora o Senhor pode governar essa cidade por meio da igreja, através da sua palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Irmãos, é só um aviso, mas também um encorajamento, né? Jobs falou sobre a importância de todas as ferramentas, né, que Deus tem nos dado hoje. É importante entendermos, irmãos, a função realmente de cada ferramenta, né? E o testemunho em Picuí, ele está inserido nessas ferramentas, né? O mesmo falou da literatura e também falou de outras ferramentas, né? Rede de cuidado, câmara de energização. Então, irmãos, olha a importância, né? A imersão. Então, Jobson falou daqui, né? E também a gente ouviu de Emerson, a importância de cada ferramenta dessa, né? Então, irmãos, é só um aviso e também, como eu falei, encorajamento, né? Quando a gente for sair para pregar o Evangelho, é importante entendermos como o Senhor hoje, irmãos, Ele deu ali tudo perfeito e fechado para nós. Então, ao sair para pregar o Evangelho, né, vamos orar pelas pessoas, vamos apresentar a literatura, mas também não vamos esquecer, irmãos, de apresentar o IVPT para ela, porque hoje, irmãos, é uma ferramenta ali que dá acesso para a pessoa até a palavra imediatamente. Então, logo mais, às 19 horas, nós vamos ter uma palavra fresquinha. Então, imagina aquela pessoa, né, que a gente contatou ontem em Cuité, ela já vai ter o acesso à palavra automaticamente hoje. Então, irmãos, olha a importância da nossa saída, a gente entender tudo isso, para que a gente não haja só com nossas saídas como um evento. É muito bom a gente sair com toda a igreja. É muito bom a igreja sair. Mas é muito bom também a igreja saber da importância de cada ferramenta. Então, ao sair, irmãos, vamos orar pelas pessoas, vamos colocar a palavra na mão dessas pessoas, vamos inscrever elas, né, nos canais do IVPT, no YouTube, no Instagram, para que ela tenha acesso à palavra. Foi feito, né? Outra coisa, irmãos, é pegar o contato também da pessoa, né? Emerson falou aqui também sobre essa questão da rede de cuidado e câmara de energização. Então, irmãos, essas pessoas também elas podem ser incluídas já na câmara de energização. E aí, irmãos, através da câmara de energização, ela vai sendo cuidada. Então, tudo é ferramenta que o Senhor tem nos dado hoje para que isso se feche. Antigamente, né, Fernando, a gente saía, pregava o evangelho, até orava, falava e a pessoa ficava lá. E muitas vezes nós não víamos o fruto acontecer, mas foi dado os frutos. O problema é que nós não estendemos os cestos. Né? E aí os frutos acabaram sendo colhidos, né, em outro lugar. Então, irmãos, hoje o Senhor está nos dando a palavra, está nos dando também os cestos. Amém? Então não vamos deixar de fechar todo o pacote, né? Orar, incluir na palavra, incluir no IVPT, pegar o contato da pessoa e incluir na câmara de energização. É a importância dela, né? E o cuidado, né? Não é só falar, pregar e deixar ali solto. É importante também o cuidado com ela, né? O cuidado, mas não um cuidado nosso, né? A imersão hoje vem falando sobre isso. O Senhor não precisa da nossa capacidade, nem nós temos essa capacidade, mas nós temos a palavra que é quem nos capacita, né? Amém. Senhor Jesus. Amém, Jonas. É isso aí, irmãos. O Senhor deu um novo acesso com as ferramentas, né? Para as pessoas acessarem o Espírito de forma mais rápida. Amém, amados? Obrigado por ter vindo todos, né? Agradecemos a todos, irmãos, né? O irmão Emerson ficou grato com a presença de todos, né? Eu estava dizendo que todos que vieram, né, estão servindo, a gente está por detrás. Eu lembro da conferência dos staffs, né? A gente corri tanto hoje com os irmãos aqui, né, para organizar. Para Chico Zé orar aqui pela gente. Pode ser, Chico? Ora pela gente, ora pelo almoço já desde já. Ora pelos irmãos que vão retornar. Fica à vontade, meu irmão. Vamos ficar de pé para orarmos? Amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graças, Senhor,
por tudo que o Senhor tem feito em nossos meios. Senhor, pela Tua palavra que tem sido falada, Senhor, e tem feito nos agir por meio da Tua palavra. Continua, Senhor, dispensando o Teu falar, palavra profética, dando direção, dando comando, para agirmos segundo esse comando. Obrigado, Senhor, pela igreja em Picuí, gerada através dos livros, gerada através de invocar Teu nome, Senhor, sendo emancipada por meio das ferramentas que o Senhor tem nos dado. Abençoa cada irmão aqui, cada igreja representada, supra o Senhor, com o Teu falar, a fim de trazermos o Seu reino de volta. Ainda santifica para nós o alimento, Senhor, possa multiplicar na mesa dos santos, suprir cada irmão, abençoar o retorno dos irmãos, abençoa, Senhor, tudo aquilo que envolve esse partir do pão, Senhor, mas principalmente, que a igreja em Picuí possa prosseguir, possa avançar, também ganhando outras cidades, fortalecendo junto com Cuité, Senhor, e que toda essa micro-região possa ser ganha para Ti. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, irmão. No Senhor somos valentes, pelo reino a lutar, e onde quer que nós pisarmos, por nós Cristo reinará. Das tropas, capitães intendentes, ombro a ombro com os valentes, unidos a guerrear. Cristo Filho soberano, nossa força faz surgir Seu exército escolhido, Ele é quem vai conduzir. Descei, ousadas tropas, capitães intendentes, ombro a ombro com os valentes, unidos a guerrear. TCI, tensão, tende o mesmo sentimento, coerência, mesma voz. Completai a alegria do Senhor. Deus precisa de pessoas espirituais, não que andam por seus dogmas ou padrões morais, mas caminham como Deus, na justiça, no amor, na palavra estimuladores, altamente energizador, bem focados, direcionador, Deus governa qual resultado, e o seu tempo não perca, mas o aproveite, viva a vida da igreja muito intensamente, semeie para o Espírito, e nunca para a carne, pois o que se semeia é para a eternidade, semeie com amor, procure o buscador, envie
pessoas serão cuidadas. As pessoas serão cuidadas. E descanso terá minha alma. E descanso terá minha alma. Tudo que hoje semear, para sempre ficará. Tudo que hoje semear,